Olá, tudo bem? Eu sou a Mayara Vale, eu sou consultora alimentar e esse vídeo é para você que deseja entender como funciona o processo de consultoria alimentar. Primeira coisa que a gente precisa saber antes de iniciar qualquer processo na prática é que existem dois tipos de processo de consultoria. A consultoria alimentar em indústrias e a consultoria alimentar em serviços de alimentação. Nesse vídeo a gente vai focar nos serviços de alimentação, então a gente não vai dar muitos detalhes do processo de consultoria em indústrias, tá? Muita gente não conhece essa terminologia, serviços de alimentação, e ela quer dizer estabelecimentos comerciais de alimentos, que manipulam, elaboram, preparam, distribuem os alimentos prontos para consumo, ou seja, são as lanchonetes, as padarias, os restaurantes, as churrascarias, as pizzarias, enfim, tá? Então nós temos diferentes tipos de serviços de alimentação. E você já parou para pensar quantos tipos de serviço de alimentação tem na sua cidade? Eu tenho certeza que você deve ter pensado, nossa, tem muitos. No centro, nos bairros, em qualquer lugar você encontra um bar, uma lanchonete, uma padaria, tem uma porta, um serviço de alimentação aberto. Você já parou para pensar em quem está atendendo esses serviços de alimentação? Cada tipo de serviço de alimentação tem as suas necessidades, tem os seus processos de manipulação de alimentos e também tem as suas características, os seus problemas diários, que precisam de alguém que tenha conhecimento na área para trazer a solução para esses problemas. Então tem estabelecimentos que precisam se adequar em relação àquilo que a legislação exige, de repente receber uma visita da vigilância e está precisando de um auxílio, de alguém que saiba como realizar as adequações de forma rápida e assertiva. Tem também estabelecimentos que precisam de uma melhoria no seu funcionamento, na sua padronização de processos, na sua redução de desperdícios, redução de falhas, redução de custos, aumento de produtividade, lucratividade. Tem estabelecimentos que precisam melhorar suas etapas de recebimento, armazenamento, compras. Tem estabelecimentos que querem trazer melhorias, inovação, um cardápio novo, uma forma de atendimento nova, ou de repente um processo novo, né, no seu dia a dia, uma maneira nova de atender o seu cliente, ou de produzir uma refeição, ou até mesmo oferecer um produto diferenciado para o seu cliente. E tudo isso, de todas essas formas, atendendo a todas essas necessidades, um consultor alimentar pode atuar nos serviços de alimentação. Então imagine quantas oportunidades que você pode ter de trabalhar nesses tipos de serviços de alimentação, trazendo essas melhorias e essas soluções que esses estabelecimentos precisam. Mas você deve estar se perguntando aí, Mayara, mas eu não sei realizar essas melhorias, eu não sei elaborar um POP, eu não sei elaborar um documento obrigatório como um manual, eu não sei capacitar os manipuladores, eu não sei realizar um processo de consultoria do início ao fim. Então fique comigo até o final desse vídeo, porque eu quero te dizer, te ensinar como é a minha metodologia de trabalho. Eu quero que você saiba que para realizar um processo de consultoria do início ao fim, você precisa ter um método, ter um direcionamento, uma maneira correta de realizar o processo do início, meio e fim, para que você não se perca e no final você consiga a satisfação dos seus clientes e principalmente a segurança dos consumidores, tá? Só que para começar um processo de consultoria, é muito importante que você esteja preparado para dar esse passo tão importante para a sua carreira. Você precisa seguir alguns pré-requisitos, que eu chamo de pré-consultoria. Pré-consultoria. Mayara, o que eu preciso saber e fazer na pré-consultoria? A pré-consultoria é o momento em que você é um profissional formado na área, então você tem uma formação na área. Você precisa também ter o seu registro no seu conselho, tá? Que é o que te autoriza a atuar na sua área de formação, independente de ser consultoria ou não. Então, esses dois passos são extremamente importantes. É importante que você tenha um material de divulgação, que você saiba como divulgar os seus serviços para todos esses serviços de alimentação que você já sabe
na sua cidade, tá? Então você precisa ter um cartão, um folder, ou ter uma página no Facebook, ter um site, uma maneira que você decide usar para divulgar os seus serviços, tá? Você também precisa definir quais são os serviços que você sabe realizar e também qual é o nicho que você vai atuar, em qual tipo de estabelecimento que você vai começar a sua atuação. Se é em restaurante, se é em lanchonetes, se é em padarias. É legal que você escolha um tipo de serviço de alimentação para você começar, que você não comece em todos ao mesmo tempo, porque aí você vai conhecendo as rotinas passo a passo e você vai se aperfeiçoando nos diferentes tipos de serviço de alimentação. Então você precisa definir o seu nicho também, tá? Definiu que você tem formação, tem registro, tem seu cartão, tem seus serviços já definidos. Já sabe qual é o nicho que você vai atuar? Então você vai identificar, vai mapear a sua cidade, saber onde esses estabelecimentos estão para você se organizar então para realizar suas visitas, para entrar em contato, para abordar esse cliente, tá? Então você vai fazer um mapeamento e vai se organizar para as visitas. Então isso é uma preparação do consultor, são alguns dos passos que você precisa dar no início, antes de você realmente começar o processo em si, que aí é a prática da consultoria. Tendo isso pronto, é importante que você então tenha um método que eu te falei, é um método que eu quero te ensinar hoje aqui, que é o meu método de como fazer consultoria em serviço de alimentação, que inclusive está no meu livro, Como Fazer Consultoria em Serviço de Alimentação, que vai ter um link aqui na tela para você conhecer o meu livro e os materiais complementares a ele, tá? E eu divido um processo de consultoria em 3 etapas importantes. A primeira etapa da consultoria, então vamos falar da consultoria agora em si. Primeira etapa é o levantamento de informações, tá? De dados. Esse levantamento de dados é o momento em que você vai identificar quais são os reais problemas que esse estabelecimento tem. Quais são suas dificuldades, quais são as melhorias que o dono deseja realizar. Pode ser relacionada à legislação ou não. Pode ser realmente uma inovação que o seu cliente queira trazer. Pode ser uma dificuldade que ele está tendo com desperdício, com as compras. Não precisa necessariamente ser ligado a uma legislação ou à vigilância sanitária ou uma fiscalização sanitária, tá? O seu cliente vai te contratar porque ele tem um problema e você tem que levantar as informações, os dados que você precisa para entender esse problema e para você trazer uma estratégia para trazer essa melhoria que esse cliente precisa. Então você vai identificar os pontos fracos, as falhas desse local, as não conformidades que ele tem, por exemplo, com a legislação, se for o caso, e vai traçar a sua estratégia, o seu plano de ação para começar então o processo na prática, tá? Então você vai levantar os dados, mais a sua estratégia. O segundo passo é a etapa que mais exige do consultor, porque é a etapa de implantação dessa estratégia, onde você vai colocar em prática o seu plano de ação, tá? Então é a etapa de implantação. Essa etapa de implantação é o momento em que você, juntamente com a equipe e com os líderes, vão se dedicar ali para trazer essa melhoria. Lembrando que você é o consultor, você é quem direciona, orienta, aconselha e mostra as melhores formas de fazer as melhorias. Não é você quem executa as melhorias na prática, mas sim a gestão do estabelecimento junto com a equipe de manipuladores, de colaboradores do local, tá? Então é o momento em que você vai realizar suas visitas para acompanhar essas melhorias sendo aplicadas na prática. E a terceira etapa é a de resultados, tá? É onde você vai apresentar os resultados do seu trabalho para o cliente para você fechar o processo. Então é a etapa em que você vai avaliar tudo o que foi feito. Você pode definir aqui se a sua estratégia realmente seguiu da maneira que você planejou, ou até mesmo se a sua estratégia precisa ser melhorada para que você possa entregar resultados realmente melhores, tá? Então, essa etapa de resultados é a etapa onde você vai avaliar o estabelecimento depois de tudo que foi realizado na etapa de implantação, verificar os pontos que foram alcançados, aquilo que foi realmente melhorado de acordo com o que foi, planejado aqui na primeira etapa, e aí nesse momento é que você vai entregar os resultados para o seu cliente, vai apresentar para ele a transformação que o seu processo de consultoria trouxe para ele. Então, na etapa de resultados,
a etapa do processo onde você está finalizando a sua consultoria, onde você está identificando alguma correção que precisa ser feita para você entregar o resultado final para o seu cliente, onde ele vai perceber que o seu processo trouxe as melhorias que ele esperava, trouxe um melhor funcionamento, um melhor atendimento, uma melhor etapa de manipulação, enfim, isso vai depender daquilo que você está adequando. A satisfação dos clientes, a melhoria na imagem do estabelecimento, melhoria na lucratividade, enfim, vai trazer os resultados que esse cliente precisa, a satisfação dos consumidores desse cliente, principalmente a oferta de alimentos de qualidade e seguros para o consumidor, que é o nosso principal papel em qualquer processo de consultoria. Então a consultoria ela tem 3 passos importantes, onde você vai precisar usar ferramentas que vão te auxiliar nesse andamento do processo, onde você vai usar algumas planilhas de controle para você controlar o processo de forma prática, onde você tenha os registros de tudo que foi realizado, quando foi realizado, da forma que foi realizado, para você acompanhar esse andamento, e você vai também ter que ter os seus resultados apresentados no final para você fechar essa consultoria e entregar o processo finalizado para o seu cliente. Então é extremamente importante que você tenha um método para trabalhar, porque sem um método você não tem um direcionamento, você pode se perder no meio do processo e no final não ter os resultados que você gostaria. Se você tem interesse em trabalhar com consultoria e não tem um método, não conhece o método ainda de como trabalhar, ou você já até trabalha, mas tem sentido dificuldade no andamento do seu processo, tem se perdido no meio do caminho, conheça o meu livro Como Fazer Consultoria em Serviço de Alimentação. O link vai estar em algum lugar aqui do vídeo, eu não sei se você está vendo pelo Facebook ou pelo YouTube, então é só clicar no link para você conhecer o livro e os meus materiais e ter esse método com mais profundidade, com mais detalhes para você poder atuar, tá? Então não se esqueça, para trabalhar com consultoria você tem que seguir a pré-consultoria, se preparar para isso e saber que a consultoria tem 3 passos extremamente importantes. Seguindo esses 3 passos, você vai ter um processo com resultados positivos e a satisfação do seu cliente, dos manipuladores e dos consumidores dos seus clientes. Então é isso, o processo de consultoria é isso, eu espero que tenha te ajudado e a gente se vê. Até a próxima!